queria só, nessa introdução sobre a questão do Lula, só explicar um pouquinho o que é o Supremo Tribunal Federal. Bem, ontem, no meio de muita... não, vai ser o último item da pauta, não vai discutir, vai passar para o segundo semestre, era o que estava sendo falado. Aconteceu uma surpresa, a ministra Carmen Lúcia estava assumindo a presidência da segunda turma, porque cada turma tem seu presidente, né? Esses dados estão todos disponibilizados no site do stf.jus.br. Vocês podem encontrar boa parte desses dados, que, por exemplo, sobre formação, quem são os ministros, as ações e tal. Isso tem toda a transparência para consultar. E é importante a cidadania ter esse tipo de consulta, desse tipo de acompanhamento. Eu acho muito saudável, inclusive, que hoje todos nós sabemos os nomes, quase todos, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não é ruim, como é muito saudável também a transmissão pela televisão. Muitos criticam, eu sou ultra favorável. Bem, ontem então foi discutida, vai analisar o pedido da defesa do Lula, não de um habeas corpus. A questão toda, a defesa tem de fazer esse papel, esse é o papel num regime democrático, a defesa tem de defender o seu cliente, usar de tudo que a legislação permite, né? E assim o faz a defesa do Lula. O caso em tela era o triplex, a condenação do triplex do Guarujá. Não custa recordar que o juiz Sérgio Moro condenou a 9 anos e 6 meses de prisão. A defesa do Lula recorreu à segunda instância. Qual é a segunda instância? O juiz Sérgio Moro era juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, em Curitiba. A segunda instância é em Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E quem cuida dos processos da Lava Jato é a 8ª turma, formada por 3 desembargadores. Recorreu e a 8ª turma não só referendou a condenação do Lula, como ampliou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão, né? A defesa do Lula, que é legalmente permitido, recorreu à terceira instância. Nós temos 4 no Brasil. A terceira instância, qual é a terceira instância? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que também está aqui na nossa Constituição. Ele é uma criação dessa forma recente, o STJ, da Constituição de 1988. Ele tem os artigos aqui 104 e 105 que tratam os 2 artigos do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é composto por 33 ministros. Bem, recorreu ao STJ, a defesa do Lula, e lá foi outra vez condenado, né? Manteve-se a condenação, só que houve uma alteração da pena. A pena passou para 8 anos e 10 meses de reclusão. Porque você pode ter a pena reclusão, a pena pecuniária, etc. Bem, manteve-se a condenação, mas alterou-se a pena, de 8 anos e 10 meses. A defesa do Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que é a 4ª instância, pedindo um habeas corpus. E ontem o ministro Gilmar Mendes defendeu que libertasse o Lula enquanto não se discutisse uma outra questão. Qual era a outra questão que estava envolvida? A suspeição do juiz Sérgio Moro, que é o que a defesa do Lula defendia, que ele era suspeito e tal. E agora esses dados apresentados pelo site The Intercept Brasil reforçariam a defesa do Lula e tal. Bem, segundo a leitura da defesa, a segunda turma apreciou e por 3-2 manteve a prisão do Lula, ele continua preso, mas a questão da suspeição vai ser decidida no segundo semestre. Então, no segundo semestre, esse caso vai continuar a ser tratado. E tem uma outra questão feita ao triplex. Nós estamos ainda no triplex, que ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. Há uma outra questão que vai ser tratada no segundo semestre. Qual aí se o TRF da 4ª Região poderia determinar a sua reclusão. Ou seja, a condenação em segunda instância já teria de começar a cumprir a pena, independente das 2 instâncias superiores, STJ e STF. Então essa questão também vai ser julgada no segundo semestre, e aí pelo plenário, pelos 11 ministros, e não pela turma, no caso pela segunda turma, né? Então a questão está nesse pé. Eu acho que, não sei se ficou claro, né? Há sempre em todas as decisões jurídicas e na questão do Lula, a discussão política, já se sabia o resultado. Lembra que nós falamos aqui, dois votos a favor e 2 votos contra estão definidos. Quem defenderia a soltura do Lula? Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Quem seria contra? Edson Fachin e Carmen Lúcia. A questão que se colocava era qual seria a posição do ministro Celso de Mello, que é o mais antigo ministro no Supremo Tribunal Federal, desde 1989, daí que ele é chamado decano, o mais antigo. Ele decidiu pela questão da prisão, manter a prisão do Lula, mas lembrou
que a questão da suspeição vai ser discutida a posteriori também, que esse voto dele não significava que ele estava votando contra a suspeição defendida pela defesa do Lula em relação ao juiz Sérgio Moro. Ele está falando esse voto trata dessa questão, não da outra que vai ser apreciada, portanto, no segundo semestre e tal. Sendo assim, o Brasil se livrou de um problemão, e a política brasileira, porque a libertação do Lula dessa forma, com alguns subterfúgios jurídicos, ia causar uma tensão social muito grande no país. Nós já somos um país tensionado, muito tensionado. Imagina o que seria do Brasil com uma decisão abrupta da segunda turma pela libertação do Lula, aguardando então que no segundo semestre fosse apreciado os pedidos, etc., tudo isso que eu falei anteriormente. Ia ter uma convulsão no país, no momento que o país está tensionado, que a situação econômica é muito grave, e com tudo isso que a gente sabe que vocês acompanham da situação política e da situação econômica no Brasil. Portanto, a segunda turma, na minha interpretação, tomou uma decisão absolutamente correta.